No vídeo de hoje, vamos mergulhar em algumas das mortes mais perturbadoras que já aconteceram durante safaris africanos. Histórias reais que mostram como, na natureza selvagem, um único erro pode ser fatal. Número 1. O engenheiro e o leopardo de Niassa. Era 12 de setembro de 2015. O sol africano se escondia atrás das colinas da imensa reserva de Niassa, em Moçambique, quando 4 homens pararam próximos ao rio Lugenda, sem imaginar que haviam ultrapassado os limites das trilhas patrulhadas e entrado diretamente no território de um predador. Ali, a autoconfiança humana logo encontraria o instinto letal de um caçador ancestral. Ricardo Monteiro, engenheiro português de 41 anos, estava em Moçambique há quase um ano supervisionando projetos de energia solar em comunidades isoladas. Era conhecido entre os colegas por seu humor discreto e temperamento calmo. Depois de meses de trabalho solitário, decidiu aceitar o convite de um amigo para uma pequena expedição no mato. Uma pausa na rotina técnica e burocrática. Antônio Purs, coordenador de logística e caçador amador nos fins de semana, convenceu Ricardo de que uma noite sob o céu africano seria a desconexão perfeita. O grupo parecia equilibrado para uma aventura modesta. Antônio, com sua experiência de caça, Ricardo, com seu olhar analítico, Jürgen, um expatriado alemão, e Elias, um rastreador local acostumado com os perigos da savana. O plano era simples: acampar por uma noite às margens do rio Lugenda, fora das zonas turísticas, e fazer uma breve caminhada para rastrear animais antes de dormir. A confiança de Antônio seria o primeiro erro. Ele acreditava que o luar bastaria para iluminá-los, ignorando o quão traiçoeiro é o terreno de Niassa. A paisagem muda bruscamente entre campos abertos e densas florestas de miombo, cortadas por leitos de rios secos, corredores perfeitos para caçadores noturnos. Após uma tempestade recente, o solo estava úmido, revelando claramente as marcas dos animais. Durante a caminhada, Elias notou pegadas frescas de leopardo. Grandes, com almofadas fundas e dedos bem espaçados, sinal de um macho adulto. Mas Antônio, confiante em sua experiência, insistiu que eram rastros antigos. Ele já havia feito outras trilhas sem incidentes, e seu tom seguro tranquilizou os companheiros. De repente, um esquilo terrestre soltou gritos agudos à esquerda do grupo. Um alerta natural que todo rastreador sabe reconhecer como sinal de um predador nas proximidades. Elias quis parar, mas Antônio o ignorou, determinado a seguir em frente. As advertências soaram exageradas, não urgentes. Foi nesse momento que Ricardo cometeu o erro fatal. Ao se afastar alguns metros para ajustar o GPS, ficou isolado do grupo. Exatamente o tipo de situação que os leopardos exploram há milênios. Esses felinos caçam sozinhos, esperando o instante em que a presa se separa da segurança do bando. Um macho adulto pode pesar cerca de 65 quilos, e seus ataques são tão silenciosos quanto precisos. Com garras de 5 centímetros e uma mordida capaz de exercer cerca de 280 quilos de pressão, o leopardo ataca com violência repentina. Num instante, Ricardo estava de pé. No seguinte, um borrão de músculos e manchas saltou da vegetação, atingindo-o pelas costas com força estimada em mais de 220 quilos em um único impacto. Esses felinos não rugem ao atacar. Apenas um estalo seco, o som do corpo se chocando contra o chão e um grito sufocado. Quando Antônio finalmente iluminou a cena com a lanterna, o horror já estava consumado. O leopardo segurava Ricardo pelo pescoço, as patas dianteiras o prendendo ao solo, enquanto as traseiras o arrastavam para dentro da mata. Especialistas acreditam que o animal reagiu de forma defensiva, assustado pelo movimento repentino a curta distância. Como é típico desses predadores, tentou esconder a presa em local isolado, comportamento que evoluiu para proteger suas caças de outros competidores. Antônio disparou um tiro para o alto e o som ecoou pelo vale, fazendo o leopardo recuar. Mas era tarde demais. Ricardo jazia imóvel, a camisa rasgada no ombro e o sangue escorrendo por ferimentos profundos no pescoço, as marcas perfeitas dos caninos do animal. As perfurações no crânio e na mandíbula indicavam uma mordida projetada para matar instantaneamente, rompendo artérias e esmagando ossos vitais. Diferente de outros ataques, o leopardo não tentou se alimentar. Ao perceber a presença do grupo, fugiu, deixando o corpo para trás. Isso levou os investigadores a concluir que o animal estava apenas defendendo seu território, não caçando. O funeral de Ricardo em Lisboa foi discreto.
Familiares, antigos colegas de faculdade e companheiros de trabalho na África se reuniram em silêncio. Os pais recusaram entrevistas e pediram apenas que o filho fosse lembrado pelo que construiu, não pela forma como morreu. Em Moçambique, as autoridades do parque reforçaram as patrulhas nas áreas com grande presença de leopardos e instalaram novas placas de aviso nas trilhas não oficiais. Ninguém foi formalmente responsabilizado, mas o episódio levou a uma revisão interna das permissões para expedições privadas de estrangeiros dentro da reserva. Enquanto o sangue do engenheiro português se misturava à lama da reserva de Niassa, a milhares de quilômetros dali, nas florestas vulcânicas de Virunga, outro profissional da vida selvagem estava prestes a descobrir que até as criaturas mais inteligentes podem confundir curiosidade científica com ameaça mortal. Número 2. O veterinário e o gorila das montanhas de Virunga. Era 4 de abril de 2017. Uma névoa espessa envolvia as encostas vulcânicas do Parque Nacional de Virunga, na República Democrática do Congo. O som das aves distantes se misturava ao silêncio úmido da floresta, onde um grupo de gorilas se movia discretamente sob o dossel das árvores. Seus murmúrios graves eram sinais de presença para quem sabia escutar, e de perigo para quem não compreendia o idioma da selva. Evan Ridley, veterinário sul-africano de 29 anos, atuava há 6 meses como voluntário em missões de saúde animal pelo interior do Congo. Sua calma e rigor técnico haviam lhe rendido o respeito de colegas e supervisores. Ele se dedicava principalmente a campanhas de vacinação de gado e contenção de surtos que ameaçavam tanto os animais domésticos quanto as populações humanas. Recentemente, Evan fora autorizado a integrar as expedições de monitoramento da saúde dos gorilas das montanhas, uma parceria entre sua ONG e a Autoridade de Vida Selvagem congolesa. Na manhã da tragédia, ele partiu da estação Bukima acompanhado de 2 guardas experientes, Jules e Alan, além de um observador das Nações Unidas. A missão era acompanhar um dos grupos de gorilas habituados à presença humana na região de Mikeno. Esses gorilas, embora acostumados a pesquisadores, permanecem essencialmente selvagens, seguindo hierarquias complexas que poucos humanos compreendem totalmente. Machos dominantes, conhecidos como silverbacks, podem pesar cerca de 180 quilos e são capazes de golpear com a força equivalente a um martelo hidráulico. Eles não são monstros, mas também não são criaturas dóceis. São líderes vigilantes, programados pela evolução para defender o grupo com violência fulminante. O protocolo de segurança parecia simples: manter uma distância mínima de 7 metros, evitar contato visual direto e permanecer ereto sempre que o silverback estivesse visível. Regras criadas para prevenir exatamente o tipo de tragédia que se desenrolaria naquele dia. Os sinais de atividade dos gorilas eram claros: galhos quebrados, brotos mastigados e marcas de alimentação espalhadas pelo chão, como avisos territoriais. Às 9h42 da manhã, a equipe finalmente avistou o grupo. Um enorme macho sentado ao lado de um tronco caído, descascando a casca com os dentes poderosos. Por perto, alguns filhotes brincavam enquanto uma fêmea se alimentava a poucos metros. O cenário parecia um retrato pacífico de coexistência entre homem e natureza. Evan se ajoelhou na beira de uma clareira para coletar amostras de fezes frescas, um procedimento rotineiro para análise de parasitas. Mas aquele gesto simples seria fatalmente mal interpretado. O estopim veio de forma inesperada. Um jovem gorila macho atravessou a vegetação num ataque de exibição, batendo no peito e emitindo gritos curtos. Esse comportamento, comum entre machos tentando afirmar dominância, provocou uma reação imediata do líder. O silverback virou-se bruscamente e fixou o olhar em Evan, que permanecia agachado. No código social dos gorilas, uma postura baixa pode ser sinal de submissão ou de desafio. Naquele instante, o gigante interpretou o gesto como provocação. Jules gritou um alerta, mas o ataque já havia começado. O gorila avançou com força explosiva, cobrindo os poucos metros em questão de segundos. O impacto derrubou Evan como se fosse um boneco. O animal, pesando quase 200 quilos, o atingiu no peito e nas costas, desferindo golpes devastadores com os punhos cerrados. Cada impacto equivalia à força de uma marreta de ferro. Jules relataria mais tarde que o ataque durou menos de 20 segundos, tempo suficiente para causar ferimentos fatais. Os silverbacks não matam por crueldade. Quando atacam é por instinto, para eliminar qualquer ameaça rapidamente.
Assim que Evan ficou imóvel, o gorila cessou o ataque e se afastou, retornando à sua fêmea e aos filhotes com uma calma quase ritual. A demonstração de poder havia terminado. Jules imediatamente acionou o rádio, a voz trêmula enquanto tentava transmitir as coordenadas. 40 minutos depois, os socorristas chegaram ao local, avançando com dificuldade pelo terreno úmido e irregular. Encontraram Jules sozinho ao lado do corpo de Evan, as mãos cobertas de lama. O veterinário havia sofrido trauma craniano grave e múltiplas fraturas nas costas. Suas ferramentas de coleta estavam espalhadas e amassadas ao redor do corpo. O relatório oficial das autoridades de Virunga classificou o ocorrido como uma interpretação comportamental equivocada, uma combinação de postura incorreta e estresse do grupo. O Silverback não foi abatido, pois as autoridades reconheceram que o animal agira de acordo com sua natureza, reagindo a um possível desafio. O corpo de Evan foi repatriado para Durban em poucos dias. O funeral reuniu familiares e colegas que mal conseguiam compreender como um gesto científico tão banal terminara em tamanha violência. Sua ONG publicou uma breve nota de homenagem antes de arquivar os registros de sua participação no projeto. Enquanto o silêncio voltava a envolver as florestas de Virunga, o rugido distante de um leão ecoava mais ao sul, nas terras áridas de Botsuana, onde uma simples parada para verificar um pneu se transformaria em uma sentença de morte. Número 3. A intérprete italiana e a leoa de Kalahari. Era 16 de agosto de 2018. O sol castigava sem piedade o deserto de Kalahari, em Botsuana, fazendo o ar tremular acima da areia dourada. As árvores de acácias secas balançavam suavemente sob o calor, e o som dos galhos secos era o único indício de vida naquele cenário aparentemente tranquilo. Mas, sob o silêncio, moviam-se caçadoras milenares, predadoras invisíveis que observavam antes de atacar. Marta Bellini, intérprete freelancer de 34 anos, havia chegado à África 2 semanas antes com o irmão mais novo, Marco. Natural de Milão, ela trabalhava traduzindo documentos médicos e técnicos, mas nas horas vagas era movida por um desejo intenso de viver experiências autênticas. A viagem ao continente africano foi ideia dela, uma aventura que prometia reaproximar os irmãos após anos de afastamento. Eles alugaram uma caminhonete Toyota Hilux em Upington, na África do Sul, e traçaram uma rota pelo parque transfronteiriço de Galagade, planejando uma expedição independente, sem guias turísticos. Marta se preparou com zelo, imprimiu manuais de segurança em italiano e inglês, estudou os mapas e marcou coordenadas no GPS. Tudo parecia sob controle, mas o Kalahari é impiedoso com os confiantes. Naquela imensidão de areia e espinhos, o calor extremo distorce a percepção, o som engana, e as fronteiras entre segurança e perigo se dissolvem rapidamente. Marta não sabia que naquela região, as leoas dominam como caçadoras perfeitas. Criaturas que pesam entre 120 e 160 quilos, compostas de puro músculo e instinto. Suas mandíbulas exercem mais de 295 quilos de pressão por centímetro quadrado, capazes de esmagar ossos como gravetos. Durante a estação seca, as leoas concentram-se nos poucos pontos de água que restam, e os encontros com humanos tornam-se mais prováveis. Quando os irmãos cruzaram a fronteira de Botsuana pelo portão de Mabuaserrube, o plano era alcançar o remoto poço d'água de Polentsuá, conhecido pela grande presença de leões, e pela solidão. Poucos turistas se arriscam por ali. Depois de um dia exaustivo dirigindo por trilhas de areia fofa sob sol escaldante, a caminhonete atolou durante uma manobra. Várias tentativas de religar o motor falharam. O céu começava a escurecer, e o sinal de celular era inexistente. Decidiram então dormir dentro da cabine e tentar resolver o problema ao amanhecer. A noite passou em silêncio, quebrado apenas pelos sons distantes da savana, grilos, ventos e o ocasional rugido abafado. Ao nascer do dia, o calor aumentou rapidamente e o interior do veículo se transformou num forno. Marco acendeu o fogareiro para preparar café enquanto Marta saiu para esticar as pernas e verificar um pneu traseiro que parecia murcho. A poucos metros dali, escondida entre arbustos e sombras, uma leoa observava. O animal, provavelmente uma fêmea adulta de cerca de 150 quilos, estava deitada ao lado do veículo, camuflada pela luz dourada e pela poeira do deserto. Permanecerei imóvel por quase 1 hora, vigiando silenciosamente.
Marta se abaixou para examinar o pneu. Nesse instante, um ronco profundo vibrou no chão. Um som tão grave que Marco o sentiu antes mesmo de escutar. Ele se virou e viu apenas um lampejo de movimento. O corpo da irmã desaparecendo atrás do veículo, seguido por um impacto seco e um grito interrompido. A leoa atacou com precisão letal, cravando os dentes no quadril esquerdo de Marta e a arrastando com força devastadora. A areia se agitou enquanto ela era puxada para dentro de uma moita de espinhos, a poucos metros da caminhonete. Os chinelos de Marta ficaram para trás, cobertos de areia. Marco entrou em pânico, apertou a buzina sem parar por quase 1 minuto e gritou o nome da irmã até a voz falhar. Quando o motor finalmente pegou, ele acelerou e fez o motor rugir, tentando afugentar o predador. Mas a leoa ignorou completamente o barulho. Pelo vidro traseiro ele assistiu, impotente, quando o animal cravou as mandíbulas no pescoço de Marta, encerrando sua luta em 1 segundo. Por longos minutos, a leoa permaneceu imóvel ao lado do corpo, ofegando sob o calor sufocante. Depois, ergueu-se lentamente e desapareceu na vegetação, sem sequer tentar se alimentar. Marco ficou preso dentro do veículo, incapaz de sair durante quase 2 horas. Quando finalmente um caminhão de guardas florestais passou pela estrada principal, ele correu para sinalizar. Os guardas o seguiram até a moita, onde encontraram o corpo de Marta parcialmente coberto pela areia e pela grama amassada. Uma equipe de rastreadores localizou a leoa a pouco mais de 1 quilômetro dali, descansando à sombra de uma árvore de madeira dura. Ela foi sedada com dardos tranquilizantes e levada para uma área mais isolada da reserva. Os especialistas concluíram que o ataque não teve motivação de caça, mas sim territorial. O animal provavelmente se assustou com a aproximação repentina de Marta. O corpo foi levado para Pretória e 3 dias depois repatriado para a Itália. O funeral em Milão foi discreto, restrito à família. O caso ganhou apenas uma nota breve em um jornal local de Botsuana, que o classificou como um acidente infeliz, porém raro. As autoridades do parque não mudaram as regras de visitação, mas adicionaram um novo aviso nos portões de entrada, reforçando que é proibido sair dos veículos em áreas não cercadas. A leoa que esmagou o crânio de Marta agiu por puro instinto, o mesmo instinto que sustenta o equilíbrio mortal da savana há milênios. E em outra parte do continente, um investidor indiano descobriria que esse mesmo instinto pode despertar mesmo atrás de grades de ferro, quando a ilusão de controle se desmancha diante de um predador que ele acreditava ser seu amigo. Número 4. O investidor e o tigre de Okahandja. Era 22 de julho de 2014. O vento seco soprava sobre uma propriedade isolada próxima à cidade de Okahandja, na Namíbia, levantando nuvens de poeira que se misturavam ao cheiro agridoce de desinfetante e carniça. Dentro do terreno murado, um conjunto de jaulas de concreto e ferro fervia sob o sol do deserto. As moscas zuniam, atraídas pelo calor e pelos restos de carne espalhados. Atrás de uma das grades, um enorme tigre de bengala, de listras intensas e olhar inquieto, caminhava em círculos sob a sombra precária de um telhado de zinco. Chamava-se Ravi. Pesava mais de 250 quilos e era o orgulho, e a ruína, de um homem chamado Samir Duza. Samir, de 44 anos, nascera em Mumbai e fizera fortuna com investimentos imobiliários. Ambicioso e extravagante, expandira seus negócios para o sul da África, comprando uma propriedade rural onde pretendia criar um santuário de conservação. Oficialmente, seu projeto era descrito como centro de reabilitação de animais. Na prática, funcionava como um zoológico privado, repleto de espécies exóticas trazidas de outros continentes. Saguis, lêmures e 2 tigres de Bengala, obtidos de um antigo parque falido na Ásia. Ele gostava de chamar o local de Arca da Conservação Duza, mas quem o conhecia sabia que era mais uma vitrine de vaidade do que um empreendimento científico. Samir caminhava entre os recintos vestindo botas de couro de marca e portando um facão na cintura, não por necessidade, mas como parte de uma imagem cuidadosamente construída. Costumava repetir que criara Ravi como um filho, e que a confiança e o carinho eram mais fortes do que qualquer instinto selvagem. Essa crença seria sua sentença de morte. As medidas de segurança do recinto eram precárias. Não havia sistema de duplo portão, as fechaduras enferrujavam e o manuseio da alimentação era feito manualmente por funcionários sem treinamento. Repetidamente, os empregados alertaram Samir sobre os riscos, mas ele ignorava.
Dizia que o tigre o reconhecia e jamais o atacaria. Na manhã do incidente, 3 inspetores do Ministério do Meio Ambiente e Turismo da Namíbia chegaram sem aviso prévio. Receberam denúncias anônimas sobre irregularidades e falta de licenças para manter espécies exóticas. Samir, sempre confiante, os recebeu com um sorriso e se ofereceu para guiá-los pessoalmente pelas instalações. Os agentes pediram que todos os grandes felinos fossem confinados em segurança antes da vistoria. Samir, com desdém, balançou a cabeça e disse que isso não era necessário. Ravi é dócil como um gato doméstico, afirmou, insistindo em demonstrar sua suposta ligação com o animal. 2 empregados, entre eles um homem chamado Peter, observaram apreensivos enquanto o patrão caminhava até a jaula. Ravi ainda não havia sido alimentado naquela manhã, um detalhe crucial que Samir ignorou. O tigre andava de um lado para o outro, o rabo se movendo de forma tensa, orelhas abaixadas. Para quem conhece o comportamento felino, aquilo era um claro sinal de irritação. Samir destrancou o portão e entrou. Bateu palmas, assobiou e abriu os braços, repetindo o gesto que dizia usar desde filhote para chamar o tigre. Mas, para Ravi, aquele movimento amplo, rápido e imprevisível parecia mais um desafio. Ele parou por um instante, fixou o olhar no homem e, sem aviso, avançou. O impacto foi brutal. Com um salto, o tigre derrubou Samir no chão de concreto, cravando uma pata no peito e outra no ombro. O som abafado de ossos se partindo ecoou pelo recinto. Antes que alguém pudesse reagir, Ravi mordeu o pescoço do dono, atravessando carne e artéria com os dentes de 5 centímetros, projetados para matar búfalos e veados. O sangue espirrou nas paredes em um arco vermelho. Peter disparou um dardo tranquilizante, mas o sedativo demoraria longos minutos para agir. Ravi soltou a vítima apenas por um momento, cambaleando, e depois voltou ao ataque com ferocidade renovada, rasgando o abdômen de Samir com as garras e o sacudindo como um brinquedo. Nenhum funcionário ousou entrar para tentar resgatar o corpo enquanto o animal ainda estava consciente. Levaram quase 10 minutos até o tigre desabar, cambaleante e ofegante. Quando os agentes conseguiram puxar Samir para fora, já não havia o que fazer. O corpo estava mutilado, praticamente irreconhecível. Naquela noite, as autoridades decidiram aplicar a eutanásia em Ravi por motivos de segurança. A tigresa fêmea foi sedada e transferida sob escolta armada para outra reserva em Botsuana. Em menos de 24 horas, o Ministério emitiu um relatório lacônico. Falha humana e interpretação incorreta do comportamento animal, resultando em fatalidade. O documento jamais foi divulgado ao público. O corpo de Samir foi coberto com um lençol plástico e colocado num reboque, tratado como simples carga. Sua família em Mumbai recusou qualquer entrevista e realizou uma cerimônia de cremação restrita a parentes próximos. Poucos meses depois, sob pressão política e multas ambientais, a propriedade foi dissolvida. Os poucos animais sobreviventes foram redistribuídos entre zoológicos e centros de reabilitação na África Austral. Embora o destino exato de alguns nunca tenha sido revelado. O tigre que matou Samir Duza encerrou com uma única explosão de fúria a ilusão de que o homem pode domesticar o selvagem. E nas florestas densas de Uganda, outra tragédia mostraria que a inteligência de um predador pode torná-lo ainda mais perigoso. Número 5. A pesquisadora e o chimpanzé de Kibale. Era 3 de março de 2016. A chuva acabara de cessar sobre a floresta de Kibale, em Uganda, deixando no ar um cheiro denso de terra molhada e frutos em decomposição. A neblina descia lentamente das copas das árvores, pingando em gotas grossas sobre o solo avermelhado. As trilhas estavam escorregadias, cobertas por galhos e cascas mordiscadas. Sinais da presença constante dos macacos que habitavam aquele labirinto verde. Claire Sutherland, estudante britânica de 26 anos da Universidade de Kent, estava ali havia 2 meses, participando de um projeto de campo em parceria com a Universidade de Makerere. Seu trabalho de mestrado investigava os laços entre mães e filhotes em grupos de chimpanzés selvagens. Determinada e meticulosa, ela passava longas horas observando e anotando comportamentos, mesmo sob chuva ou calor extremo. Claire era conhecida entre os colegas pela disciplina e prudência, mantinha sempre a distância recomendada dos animais e seguia as regras à risca. Mas nenhuma formação acadêmica poderia prepará-la completamente para o imprevisível, para a selvageria que ainda pulsa nas florestas africanas.
Naquele início de março, a escassez de alimentos havia agravado a tensão entre as tropas de chimpanzés. A seca prolongada reduzira a oferta de figos e folhas, forçando disputas por território e comida. Machos adultos tornaram-se mais agressivos, exibindo comportamentos de ameaça e brigas violentas. O grupo que Clary acompanhava era considerado semi-habituado. Tolerava a presença humana, mas reagia mal a aproximações inesperadas. Na manhã do ataque, Clary partiu com 2 assistentes ugandenses, James Okielo e Miriam Aiken. O objetivo era simples: rastrear o grupo para atualizar o mapa de deslocamento. Carregavam apenas cadernos, um rádio e um GPS. O atraso causado pela chuva os fez entrar na mata meia hora depois do planejado, sob luz fraca e terreno perigoso. O caminho era traiçoeiro. O solo, coberto de raízes e folhas úmidas, transformava cada passo num risco de queda. As árvores filtravam a claridade em tons esverdeados e o ar denso abafava o som dos próprios passos. Seguindo em fila indiana, James ia à frente, Miriam ao centro e Clary no fim. Eram pouco mais de 8 horas da manhã quando ela parou por um instante para ajustar a alça do caderno de anotações. Ficou apenas 10 metros atrás dos colegas, perto da borda de um barranco coberto por samambaias. O que Clary não sabia era que, naquela mesma área, alguns machos haviam sido expulsos de seus grupos e estavam isolados, frustrados e imprevisíveis, os mais perigosos entre os chimpanzés. Apesar de compartilharem mais de 98% do DNA humano, os chimpanzés adultos são fisicamente muito mais fortes. Um macho pode pesar 50 quilos, mas possui músculos capazes de quebrar ossos humanos com facilidade. Suas garras e dentes caninos, longos e afiados, são armas que evoluíram tanto para caçar quanto para mutilar rivais. James contaria depois que ouviu primeiro o som, um estalo súbito na vegetação, seguido de um grito agudo, cortante. Ao virar-se, não viu Clary. Correu até a encosta e a encontrou caída a meio caminho do barranco, sendo atacada por um chimpanzé solitário. O animal, identificado mais tarde como um macho exilado chamado Guma, estava em pé sobre o corpo da pesquisadora, golpeando-a com um galho grosso como se fosse uma ferramenta. Essa cena terrível confirmou o que os estudos já suspeitavam. Os chimpanzés, quando sob estresse extremo, podem usar objetos como armas. A cada golpe, o som seco do impacto ecoava pela mata. Desesperado, James pegou uma pedra e a lançou na direção do agressor. Miriam fez o mesmo, acertando o ombro do animal. Guma emitiu um grunhido profundo e fugiu entre as árvores, desaparecendo em segundos. Clary ficou imóvel. Quando os colegas se aproximaram, o choque deu lugar à constatação do horror. O rosto e o crânio estavam gravemente feridos, com várias fraturas afundadas. As marcas de dentes nos braços e no pescoço indicavam mordidas poderosas. James tentou verificar o pulso, mas era tarde. Clary já estava sem vida. Os dois acionaram o rádio imediatamente, mas a resposta demorou. A localização era remota, e as equipes de resgate levaram quase 3 horas para chegar. Durante todo esse tempo, os colegas permaneceram junto ao corpo, cobrindo-o com uma lona para evitar a aproximação de animais. Naquela tarde, a Autoridade de Vida Selvagem de Uganda suspendeu todas as atividades de pesquisa no setor central de Kibale. A investigação concluiu que o ataque foi oportunista. Guma, um macho de posição intermediária recentemente expulso do grupo, provavelmente reagira por estresse e confusão ao ver a pesquisadora sozinha e abaixada. Uma postura interpretada como ameaça. O corpo de Clary foi preparado e enviado de volta ao Reino Unido em 5 dias. A Universidade de Kent concedeu-lhe o título de mestrado póstumamente e instalou uma placa em sua homenagem nos jardins do campus de Canterbury. O caso nunca foi amplamente divulgado. Nos registros acadêmicos foi tratado como anomalia trágica. Após o ataque, as autoridades intensificaram as patrulhas armadas e instalaram placas de alerta em zonas de observação de chimpanzés semi-habituados. A Universidade de Makerere suspendeu temporariamente o envio de alunos a regiões de risco até a revisão completa dos protocolos de segurança. Naquele pedaço de floresta, onde Clary buscava compreender o vínculo entre mãe e filhote, a fronteira entre o intelecto e o instinto se dissolveu, lembrando mais uma vez que mesmo as criaturas mais próximas de nós continuam sendo filhas indomáveis da selva. Em cada uma dessas histórias, a natureza lembrou o ser humano de um fato simples e imutável. O controle é apenas uma ilusão.
Por mais que tentemos compreender, medir ou dominar o mundo selvagem, existe sempre um limite invisível que separa a curiosidade da imprudência. Na savana, nas florestas ou atrás das grades, os predadores seguem apenas uma regra, a da sobrevivência. E quem cruza essa linha, mesmo com as melhores intenções, descobre o preço real de subestimar o instinto. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!